São produtos e agentes de processos físicos, químicos ou biológicos destinados ao uso nos setores de produção, armazenamento, beneficiamento de produtos agrícolas, pastagens, proteção de florestas nativas ou implantadas e outros ecossistemas, bem como ambientes urbanos vivos. Eu acho um pouco complexo, um pouco grande, ou tem uma definição minha, que é qualquer produto de natureza química utilizado na agricultura para controle biológico indesejável, seja em qualquer setor ou seja qualquer agente de tipo biológico. Pode ser biológico, a gente chama de planta, fungo, bactéria, etc. Tá? É importante a gente definir também o que são resíduos de agrotóxicos. Né? É uma combinação de um ou mais agrotóxicos ou de seus metabólicos contidos em água, alimentos destinados para seres humanos ou animais. Então é aquele resíduo que permanece após a aplicação nas etapas de cultivo, armazenamento, enfim. Pode ficar alguma quantidade, sendo ela pequena ou sendo ela grande, chama de resíduo, porque não há aplicação direta. Né? Deve-se a presença após a aplicação. Então, para exemplificar, existem limites para esses resíduos máximos. Então, o agrotóxico é aplicado na cultura, depois ele pode vir a deixar um resíduo no alimento. Isso existem limites, chamados de LMR, pelos órgãos internacionais também. Então, um exemplo aqui é a acefato, que é um agrotóxico. Aí a gente pode verificar as culturas que são permitidas. Isso é um documento público, tem na Anvisa, para todos os agrotóxicos, é chamado de monografias de agrotóxicos. Aí a gente encontra o local que pode ser aplicado e a quantidade que pode ter no alimento. Por exemplo, no último da lista ali, couve-flor, 0,5 significa o quê? 0,5 miligramas em cada quilo de alimento é o que é permitido. Esse valor vem de estudos já consolidados internacionalmente da quantidade recomendada de consumo, ou seja, uma quantidade que não deveria fazer mal. E o intervalo de segurança na última coluna significa o intervalo que o produtor deve respeitar entre a aplicação e a comercialização, ou seja, na couve-flor, quando aplica-se acefato, deve-se esperar 14 dias até a comercialização desse produto. Tá? Continuando, conceitos. Classificação de agrotóxicos. Podem ser classificados de acordo com a sua finalidade, de acordo com a sua estrutura química ou com a sua classificação toxicológica. As três basicamente são utilizadas. Então, quanto à finalidade, os mais comuns que a gente encontra: fungicidas, herbicidas, inseticidas, ou seja, atuam sobre fungos, plantas, insetos. Ainda existem outros: acaricidas, bactericidas, nematicidas e aí vários cidas pela frente. Existe uma série de classes de substâncias. De acordo com a composição química, são classificados de acordo com a sua estrutura ou com algum átomo presente em mais quantidade, como por exemplo organoclorados. A gente pode ver a molécula do lindano, é uma molécula com muitos átomos de cloro, por isso chama-se organoclorados. Os organofosforados, a gente pode perceber que são o acefato, a presença de um átomo de fósforo, e assim por diante. Existem carbamatos, piredroides, cumarínicos, existe uma série de outras classes também, que não tenho tempo de abordar todas. E a classificação toxicológica, muito importante para a gente também, é conhecer se esse agrotóxico, o grau de toxicidade desse agrotóxico. Então a gente sabe que a toxicidade é uma propriedade de uma substância causar um efeito adverso à saúde. E isso está diretamente relacionado com a dose, certo? A dose vai demandar a resposta tóxica. Primeiro, todos os agrotóxicos, a gente pode ver umas embalagens pequenininhas aqui no fundo. Todas as embalagens de agrotóxicos possuem uma tarja. Essa tarja ela é vermelha, amarela, azul ou verde. Significa o quê? Se a tarja for vermelha, é extremamente tóxico. Se for amarela, altamente tóxico. Se for azul, moderadamente tóxico ou mediano. E se for verde, pouco tóxico. Tá? Nenhum deles aqui diz não tóxico. Certo? Ainda sobre a toxicologia, para simplificar, para as pessoas entenderem um pouco melhor, o que significa altamente tóxico? Um produto
capaz de matar um adulto médio de 70 quilos com apenas 1, 2, 3, 4 gotas. Ingerindo 3 a 4 gotas, o produto pode causar morte. Isso é extremamente tóxico. Altamente tóxico, de 1 a 2 colheres de chá, um adulto pode morrer com essa quantidade. Moderadamente tóxico, 1 a 2 colheres de sopa até 1 copo, e pouco tóxico, 1 copo a 1 litro. Então, vocês imaginam algumas substâncias que possam estar em algum armazém, ou algum mal protegido, e que possa estar acesso de pessoas sem informação, de crianças. Algumas poucas gotas podem matar um adulto, tá? Então a gente vai ver depois muitos casos de acidentes e de mortes aqui no estado, que eu vou apontar mais tarde. Outro problema ambiental que a gente não pode deixar de mencionar são as embalagens. Locais de muita aplicação de agrotóxico em áreas de grande cultivo, é o que a gente vê na prática é isso. São toneladas e toneladas de embalagens, ainda com resíduos dentro da embalagem, da substância pura, ou seja, não é resíduo, é a própria substância. E se essas embalagens não tiverem um destino adequado, vai parar onde? Vai parar no solo, vai parar nos rios e vai parar na água que a gente bebe. Então é importante dizer que o produtor deve direcionar a embalagem no fim adequado dessa embalagem, para evitar maus consumos. Agora, uma curiosidade aqui, o DDT, que é famoso, o termo dedetização, em casa vem do DDT, um dos primeiros agrotóxicos sintetizados, descobertos lá no século passado, e na década de 40 foi muito utilizado de uma maneira quase similar ao que a gente vê hoje nas ruas, que é o fumacê, todo mundo já viu fumacê. Então, a gente percebe que há 70 anos atrás, praticamente, o DDT era utilizado em praias, era utilizado nas ruas, era utilizado diretamente sobre as pessoas para matar piolhos. Então, assim, era a quinta maravilha do mundo na época, Se até aquela chargezinha lá em cima, DDT é bom para todo mundo. DDT é bom para o alimento, é bom para o animal, é bom para a pessoa, é bom para o cachorro, é bom para tudo, Infelizmente, aquele balãozinho traz uma informação muito importante. O conhecimento de hoje não é o mesmo de amanhã. Então, o que se sabia em 1940 é que ele era uma quinta maravilha do mundo. O que se sabe hoje é que ele causa câncer, comprovadamente. E foi banido já de todo mundo, não se pode utilizar mais. Aí eu deixo a pergunta no ar. Hoje a gente usa uma série de substâncias na agricultura. A gente consome os resíduos dela no alimento. O conhecimento de hoje certamente não é o conhecimento de amanhã. Será que amanhã as substâncias que comemos hoje também serão comprovadamente cancerígenas? Uma pergunta para vocês pensarem. Como que os agrotóxicos podem chegar até a gente? Através da aplicação nas produções, em grande escala, pulverização, através de aviação agrícola, pode chegar também mecanizada através de equipamentos, pode ser aplicada também através de aplicação manual, e aqui a gente destaca uma proteção correta, proteção de pés, mãos, pescoço, olhos, Não parece que essa pessoa trabalha com alimento, Esquisito. Enfim, ele está se protegendo de uma intoxicação aguda no campo. Pelo menos está fazendo a parte dele se proteger. Não está protegendo a gente, mas está protegendo a parte dele, Essa seria uma aplicação manual também, só que com outro sistema de pulverização. Notem que os olhos e as mãos estão expostas. Esse indivíduo está se intoxicando. As substâncias, elas são absorvidas por todas as vias aéreas, cutâneo, Então esse indivíduo está se contaminando também. E também tem a utilização manual daquela certificação nenhuma, que é a grande maioria dos pequenos produtores, aonde as mãos estão expostas, os pés estão expostos, o rosto, muita área superficial de pele está sendo exposta, e inevitavelmente essa nuvem vai chegar até a sua pele e vai ser absorvida.
Então, esse é um dos casos graves que a gente tem de saúde pública no Brasil, não é exclusivo do Espírito Santo, é a nível Brasil, de muita intoxicação no campo. Aqui no estado são cerca de 700 pessoas por ano. Em média, 3 pessoas dão entrada no Toxem intoxicados por agrotóxicos. Eu vou mostrar esses dados mais para frente. A toxicologia que acontece tanto no campo, tanto consumindo alimentos, ela é dividida em dois segmentos. Primeiro, a toxicologia aguda ou intoxicação aguda. Essa ocorre principalmente no campo, com a exposição de maiores quantidades, ou acidentalmente ingerindo o produto, ou intencionalmente ingerindo o produto. Então, são quantidades muito elevadas, onde a gente fala que a gente tem um grande consumo em um pequeno intervalo de tempo. Isso vai trazer uma intoxicação aguda. E dos agrotóxicos, os principais utilizados na agricultura, a nível mundial, são organofosforados e carbamatos. São os principais pesticidas e herbicidas utilizados em alimentos. Esses, 99% deles são inibidores de uma enzima no vegetal chamada de acetilcolinesterase, que também no nosso organismo é responsável por transferir a informação no nosso sistema nervoso. Então, o que acontece? Conforme a dose, a pessoa vai ter desde uma dor de cabeça, aumentando a dose, tremores, espasmos, desmaios, convulsão, coma e pode vir a morte também. Então, aumentando a dose, a gente tem naquela sequência aqueles sintomas observados. Para ilustrar melhor, imagine um sistema nervoso onde a gente tem um neurônio transmitindo informação para o outro, e essa informação é transferida através da acetilcolina. Existe uma enzima chamada acetilcolinesterase que degrada a acetilcolina. Se essa acetilcolinesterase for inibida, ocorre um acúmulo de neurotransmissor na fenda e a pessoa começa a ter tremores, choques, espasmos e pode entrar em coma, dependendo da dose. Então, um agrotóxico atua inibindo aquela enzima e causa todo um transtorno neurotóxico para a pessoa. Outra classe já menos utilizada, os organoclorados são extintos, apesar de que ainda há contrabando e ainda há entrada clandestina de organoclorados no país, que a gente sabe, e piretroides que também são permitidos ainda. Eles também são neurotóxicos, só que nesse caso também causam paralisia, dor de cabeça, mesmos sintomas. Só que nesse caso eles inibem a alteração do fluxo de sódio nos neurônios, desregulando totalmente a atividade neuronal e a pessoa entra também em coma, dependendo da dose, pode morrer em poucos minutos se não for tratado. Outro tipo de intoxicação é a intoxicação crônica. Aí a gente já fala agora de baixas doses por um longo período de consumo, que seriam então os resíduos presentes nos alimentos. Existem diversos trabalhos que comprovam isso, que comprovam que os agrotóxicos causam câncer, como já abordado no programa de televisão, efeitos adversos no sistema reprodutivo, como abordado na televisão, depressão, como abordado na televisão também, e ainda mutagênicos, ou seja, causam malformações, causam problemas de mutação. Todos eles abordados na televisão, todos eles comprovados já cientificamente, em trabalhos internacionais. São trabalhos realizados em animais, logicamente não são humanos, em animais, já tem trabalhos comprovando isso em coelhos, em cachorros, em ratos, comprovando o efeito crônico. Então não é só a intoxicação no campo, a gente tem também o efeito crônico consumindo ao longo dos anos. E agora chega uma novidade também, um outro problema dos agrotóxicos. Pessoas com doenças fúngicas, aspergilose, por exemplo, que é um fungo que causa muita doença, pessoas chegando para ser tratadas com aspergilose, cujo tratamento convencional não funciona, porque os fungos estão resistentes, sem nunca o paciente ter tomado um antifúngico. Como a gente explica isso então? Como que uma bactéria pode estar resistente, um fungo pode estar resistente numa pessoa, se essa pessoa nunca tomou um antibiótico, por exemplo, específico para fungo? Então a gente encontra o quê?
que os agrotóxicos estão causando resistência cruzada aos medicamentos. Como funciona isso? Os agrotóxicos utilizados no campo, especificamente uma classe antifúngica chamada triazóis, tem uma estrutura química praticamente idêntica aos triazóis usados na clínica, usados para tratar as doenças. Então a gente percebe a estrutura dos químicos, voriconazol, fluconazol, todo mundo já ouviu falar em fluconazol, né? Olha a estrutura deles, são praticamente idênticos às estruturas dos agrícolas. Então o que acontece? O uso extensivo de triazóis na agricultura faz com que os fungos ambientais que ali se encontram acabam desenvolvendo maneiras de adquirir resistência a esses fungicidas do campo. Quando eles infectam o paciente, essa bactéria já está resistente automaticamente, ou seja, uma resistência veio cruzada, resistente aos antifúngicos clínicos. Dificulta tratar o paciente. Então, isso são dados novos, relevantes. Aqui, mais tecnicamente falando, um azol clínico e um azol agrícola, os dois têm o mesmo encaixe por uma enzima. Então, provando que a resistência pode ser transmitida. Aqui, trabalho científico recente, em 2013 e 2014, trabalhos de revistas internacionais, provando que, aqui uma pena que eu não tenho um laser para mostrar, mas eu vou tentar mostrar para vocês. Aqui são fungos, e aquela primeira linha circulada são concentrações inibitórias, ou seja, concentração que mata o fungo. Na primeira linha a gente percebe lá 0,5, isso significa no tempo zero, ou seja, um fungo que nunca foi exposto a um fungicida, ou seja, 0,5 miligramas mata o fungo. Aí quando a gente vai descendo as linhas, tem lá na segunda coluna 10, 30, 60, 90 dias expondo o fungo à presença do fungicida agrícola. E olha o que acontece, a resistência vai aumentando, onde precisava 0,5 para matar o fungo, agora precisa 16 miligramas. É mais de 0,5, isso dá mais de 100 vezes. Ou seja, para tratar uma pessoa tem que usar muito mais antifúngico para tratar a pessoa. O fungo adquire resistência cruzada. Isso se transporta para todos os fungos pesquisados. A expressão genética do fungo modifica, ou seja, ele está produzindo alguma coisa, deve estar produzindo novas enzimas para ficar resistente. Mais trabalhos internacionais, desenvolvimento de resistência cruzada por aspergilos fumigados a azóis clínicos após exposição a procloraz, que é um triazólico agrícola. Mesma coisa, a gente percebe um aumento de 0,1 para 32, são 300 vezes mais resistente. Se algum paciente for contaminado com um fungo resistente desses, ele vai ter certos problemas a ser tratado. Vocês já ouviram na televisão falar de superbactérias, né, que infectam os hospitais? Os hospitais têm muito antibiótico, elas convivem no meio hospitalar, elas são mais resistentes. Agora, vocês não vão falar daqui para frente de superfungos também. Os fungos vão começar a ter muita resistência e trazer mais problemas à saúde pública. Isso se reflete a todos os fungos estudados e a todos os agrotóxicos. Falando um pouco de mídia, foi falado também no vídeo que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos. Já há alguns anos o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos per capita do mundo. A importação, a compra de agrotóxicos aumentou dos 190% nos últimos 2 anos. Além de ser o maior usuário, quer continuar sendo o maior usuário, né? A gente encontra facilmente em diversas mídias, é só digitar agrotóxicos no Google. Eu fiz rapidamente. Entenda por que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos no mundo. O Brasil lidera o ranking de agrotóxicos no mundo. Alarmante o uso de agrotóxicos no Brasil, 70% dos alimentos. É o país, Jornal Espanhol, Conselho do Brasil. Imagine tomar um galão de 5 litros de veneno a cada ano. É o que os brasileiros consomem de agrotóxicos anualmente, segundo o INCA, um dos institutos de câncer mais renomados do mundo. Então, comendo um pouquinho cada refeição, o estudo deles mostra que um galão de 5 litros por ano cada brasileiro consome. Isso não é pouco. Continuando com mídias.